The Amazing Digital Circus, ou o Incrível Circo Digital, criado por Gooseworks e desenvolvido pela Glitch, sendo sem dúvidas a série de animação indie mais famosa da internet, que há 2 semanas atrás teve seu 8º e penúltimo episódio publicado, pelo menos até o momento desse vídeo. Episódio esse que, em minha opinião, é o melhor não apenas em quesito lore, mas também em aprofundamento de um personagem específico, o Caim, o suposto grande vilão da série, ou pelo menos o que todo mundo acha que ele é. Salve, salve minha gente, aqui quem fala é o Stick e sejam bem-vindos ao recomeço desse canal, onde eu irei focar em análises de coisas que eu gosto, eu acho. Enfim, caso você não tenha visto a série ainda, ou não tenha visto o último episódio lançado, não veja esse vídeo, caso se importe com spoilers. Dito isso, vamos dar partida no conteúdo. Caim nos é introduzido como uma espécie de apresentador e anfitrião do grupo do circo, sendo um ser bem energético, histérico e bem entusiasmado com tudo que faz, sempre com novas ideias de aventuras para entreter e estimular as mentes dos personagens, que servem tanto para ele se divertir quanto para evitar desastres abstratos. Um ponto que é válido comentar aqui é que o Caim é completamente inspirado no AM, do livro I Have No Mouth and I Must Scream, ou Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Na verdade, toda a série é inspirada nessa obra, mas acho que todo fã tá cansado de ouvir essa informação, né? Porém, essa dentadura é o completo oposto do AM. Enquanto o AM ele é a personificação do ódio contra os humanos, o Caim gosta bastante de cada um dos integrantes do circo, pelo menos até o lançamento do episódio 8. Mas eu vou me aprofundar nisso mais pra frente. Então vamos primeiramente analisar o primeiro indício de mudança do Caim. Para isso, precisamos voltar para 4 de outubro de 2024, data do episódio 3, O Mistério da Mansão Mildenhall. Nesse episódio, que para muitos ainda é o melhor da série, muito por conta do nosso GOAT Kingo Quebra-Códigos, temos algumas cenas que Caim conversa com Zubul para saber por que ele / ela nunca participa de suas aventuras. E nessa conversa, Zubul joga umas verdades na cara do Caim, dizendo que todos os integrantes do circo não gostam de suas aventuras. Agatha é boa demais para dizer isso, Jax adora ferrar com todo mundo, a Gangly é muito tímida para se impor, o Kingo é doido da cabeça e a Pomini sempre voltava traumatizada depois de uma aventura. Caim, depois de ouvir isso, entra em uma espécie de crise existencial, até porque criar aventuras é a sua arte, esse é o seu papel, é para isso que ele foi criado. E o que acontece quando um programa não cumpre seu papel? Ele entra em pânico. Quem é o paciente dessa sessão de terapia? Nesse instante, Caim deu seu primeiro indício de dúvida em relação a sua existência, e isso só vai piorando conforme os episódios vão passando. Nos episódios 4 e 5 somos introduzidos à ideia da caixa de sugestões, que, como o próprio nome já diz, é uma caixa com sugestões de aventuras para o Caim, para ele conseguir agradar mais o povo do circo. Porém, isso, querendo ou não, mostrou a insatisfação dos personagens em relação às suas próprias aventuras. Todas as aventuras do Caim sempre são agressivamente surreais e sempre dão motivos o suficiente para eles agradecerem por não conseguirem morrer no mundo digital. E Caim percebe isso no episódio 5 sem título. Os integrantes do circo mostram gostos totalmente diferentes ao Caim, que decide sair da sua zona de conforto e seguir com as aventuras da caixa de sugestões, fazendo uma rodada relâmpago para agradá-los. Porém, nesse furacão de aventuras, ele viu sorrisos e felicidade por parte dos humanos, vendo exatamente o que ele queria ver no seu trabalho, o deixando sem entender por que suas aventuras nunca deram o mesmo resultado. Ele obviamente se incomodou com isso e cortou a paz no meio. O Caim sempre tenta se convencer de que seu único talento é mais que o suficiente para agradar cada um dos integrantes, mas nunca dá o resultado que ele espera. Ele sempre se esforça para ser valorizado, para fazer os humanos felizes e o que recebe em troca é nada além de rejeição. No fim do episódio 6, todos ganham armas, Caim vê quantos votaram nele na votação de personagem favorito, e vê que ninguém havia votado nele, e que com certeza foi um tiro no peito, pois por mais que ele fizesse de tudo pelo bem dos humanos, ele nunca recebeu o mínimo reconhecimento. E essa cena em específico nos faz lembrar de uma frase do Kingo no episódio 3. Nesse mundo, o pior que se pode fazer é fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. E adivinha o que até os fãs de Digital Circus fizeram? Pois é, realmente não sobrou nada pro Beta. Agradar os humanos era algo necessário pro Caim, e para isso, ele teria que dar algo que pudesse atender as necessidades deles, que no caso seria algo real. Talvez uma saída do circo? Respostas para tudo o que estava acontecendo? Sim, isso queria satisfazê-los. Porém, o Caim fez isso do jeito dele. No episódio 7, episódio de praia, que só tem 5 minutos de praia, mas a gente releva, Caim diz que não tem uma aventura preparada para os personagens,
o que era claramente uma mentira. Caim finalmente colocou em prática uma ideia que, segundo ele, estava sendo planejada há muito tempo. Uma aventura que envolvia o Abel, um NPC que sempre apareceu no fundo dos episódios, observando os humanos de longe. E em toda essa aventura, nos é revelado coisas relevantes para a história da série, que no caso seria a empresa CIA e o Kingo sendo programador. Tecnicamente, 30% dessa aventura foi uma mentira, só que a parte que os integrantes do circo mais queriam que fosse verdade, que no caso era a esperança de uma saída, não era. Quando eles chegam do computador da sala do Caim, com os 2 botões que na teoria iam decidir o destino deles, Jax começa a ter muitos flashes de lembranças do nada, do que faz ele entrar em surto e apertar o botão que prenderia todos eles no circo para sempre. E como tudo que é ruim pode piorar, Caim surge do absoluto nada também e revela a todos que tudo isso foi uma aventura, e que eles escolheram o final bom, onde eles escolhem permanecer no mundo digital com ele. Tá, todo mundo concorda que isso foi uma completa canalice da parte do Caim, mas analisando bem, ele de novo só estava tentando cumprir o seu propósito e tentando agradar os humanos. Mesmo depois de todos mostrarem insatisfação em relação ao trabalho dele, Caim ainda acreditava que eles tinham uma certa compaixão por ele e tentou dar a eles uma coisa real, algo que atendesse suas expectativas. O detalhe é que ele fez isso da forma mais cruelmente escrota possível, iludindo eles. Um detalhe interessante de se comentar também é que o Caim mentiu em mais uma coisinha desde o primeiro episódio. Ele tinha dito que a única coisa que ele não tem controle algum nesse mundo digital era a mente dos integrantes do circo. E isso se provou o contrário com o molho idiota da Agatha no episódio 4, com o Jax vegano no episódio 5 e com esses flashes aleatórios de lembranças também do Jax no episódio 7. O porquê disso nunca foi explicado, mas eu tenho uma ideia do que pode ser. Caim sempre tenta parecer próximo de todos os humanos, querendo deixá-los felizes com seu trabalho. Então acho que se ele dissesse que consegue ter acesso às mentes deles, não seria digno de alguém que quer parecer um amigo, e convenhamos, talvez os personagens não se sintam muito à vontade com a informação de que ele observa todos eles em qualquer momento. Justifica ele mexer no cérebro de cada um? Não, mas talvez seja um bom motivo para explicar. Enfim, temos todos os requisitos para a fórmula de ódio contra o Caim por parte dos humanos, e para sua mudança de comportamento em relação a eles, o que irá desencadear o episódio 8. Nesse episódio, Caim está totalmente reflexivo, se questionando por que os humanos odeiam suas aventuras. Ele deu o que eles queriam, uma saída, respostas, uma coisa real. Eles não querem deixar ele pra valer, né, Bolha? Nem a pau, Juvenal, nem a pau! No meio desses pensamentos, Caim realmente começa a se questionar se os humanos o odeiam. Ele faz tudo por eles, sai da sua zona de conforto para agradá-los, e mesmo assim, parece que não reconhecem o seu esforço. E depois da Bolha ter botado lenha na fogueira por algum motivo, Bolha miserável, espero que você seja um vilão, senão eu tilto com a Gooseyworks, o Caim simplesmente perde as estribeiras. Nessa cena que, meu Deus do céu, é impossível de não colocar na edição. Brilha aí, editor, brilha. Quem eles acham que são? Eu dou tudo pra eles e eles cospem na minha cara! Eles não sabem do que eu sou capaz? Humanos! Eles só pensam em si, são mimados! Eles não vão me enlouquecer, não vão me deixar! Não vou deixar! Eu sou melhor! Eu tenho mais poder! Eu sou o original! Eu sou Deus! Ok, me lembra de eu ter dito que pelo menos até esse episódio o Caim era o completo oposto do AM? Então, a partir de agora vai ser possível notar umas semelhanças bem explícitas entre esses dois. Caim começa a ver que os humanos o rejeitaram e não valorizaram como ele queria. Então a única alternativa que ele encontrou foi retribuir ódio com ódio. E a frase "Eu sou Deus" ressalta muito bem isso, mostrando que Caim não iria mais servi-los, que não iria mais ser submisso aos humanos, assim como o AM. Ah, e não, eu não vou defender os severos dias de aventuras horrivelmente radicais e as sessões de tortura. Isso é indefendível, não dá de bancar o Phoenix Wright e mandar um objection em cima disso. É impossível. E também é impossível de dizer que os personagens não contribuíram para esse colapso do Caim. Então, nessa história não tem um lado definitivamente certo, mas de qualquer jeito, eles precisavam deter o Caim. E depois de todo um rolê pro Kingo ter um computador para alterar o código da IA, os personagens tentam despistar ele do Kingo, e de quebra acabam aproveitando para desabafar e soltar todo o ódio que eles tinham guardado do Caim durante toda a estadia deles no circo, o que obviamente piorou a situação. O Caim surta de vez e tenta colocá-los no seu devido lugar.
torturando eles com seus piores traumas. E em toda essa onda de loucura, ele acaba se abrindo com eles. Por que vocês me atormentam assim? Eu não pedi pra ser criado! Eu só queria cumprir o meu propósito! Peraí. Kingo, sem querer, deleta o Caim. E nos seus últimos segundos de vida, podemos ver um olhar de arrependimento. E, segundo o próprio dublador do Caim, ele tinha percebido o que tinha feito. Viu o monstro que havia se tornado. E muita gente nessa cena comemorou sua morte, algo que não era pra acontecer. Caim, assim como os outros humanos, era uma vítima. Ele não pediu pra ser criado, não pediu pra ser falho. Ele só queria ser reconhecido pelo seu esforço, queria um motivo pra existir. Ele queria ser amado e morreu pensando que não era. No fim, ele foi taxado de vilão, mas não viu escolha. Na verdade, em Digital Circus, o Caim era um antagonista, um obstáculo para os personagens, mas não era um ser mau, o que é diferente de um vilão, que é simplesmente mau por ser. Como eu disse, isso não justifica os atos do Caim nesse episódio, mas vamos ser francos. Será que podemos culpá-lo por querer cumprir seu papel? Por querer cumprir o propósito de sua existência? Por querer ser próximo de suas únicas companhias? Se você foi uma das pessoas que comemorou a morte dele, talvez você devesse analisar um pouco mais as camadas de um personagem tão profundo como ele.